Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando aqui mais hoje nós estamos aqui no formato de podcast, né? Para quem não me conhece, sou o Christian, sou consultor tributário, sócio da CS Results, e nós estamos trazendo aqui esses conteúdos com intenção de informar as pessoas sobre contabilidade, tributação, negócios, e sempre trazendo um conteúdo de qualidade e abrangente para quem é empresário e também para quem não é, e para quem pensa aí em um dia em empreender. É importante educar a nossa população para que entenda os impactos que os tributos, os impostos, a questão das empresas, da pessoa física, da pessoa jurídica, eles têm na vida de cada um, tá? Então é para isso que nós fazemos esse trabalho aqui. Hoje eu estou com o Eduardo Aragão, contador, meu parceiro. Já queria agradecer, Edu, por ter vindo lá de São Paulo. Nós estamos aqui sempre no estúdio central aqui de Nova Odessa, do meu amigo Isaac. Então vou deixar o Eduardo se apresentar aí pra gente. Isso aí, muito prazer. Sou Eduardo Aragão, contador também, sócio da Price com Associados. Hoje a gente veio para bater um papo aí. O Christian é um parceiro que a gente se conheceu ao decorrer da vida, né? A gente vai trocando figurinhas aí nos tempos. Aí a gente resolveu bater um papo que é para ilustrar alguns temas complexos que a gente tem aí, reforma tributária, a tributação do lucro e outras coisas que tem da nossa área. Tentar conversar de uma maneira bem natural para que todos consigam entender, sem aquela coisa técnica chata. E é isso aí, vamos bater um papo aí. Show de bola. Então, Edu, é o seguinte, a ideia aqui, como a gente já estava conversando antes aqui, é a gente trazer esse tema da reforma, da tributação de dividendos, entre outros temas que sejam relevantes aqui, que com certeza vão surgir resenha, né? No meio da nossa resenha, no meio da nossa conversa, de uma forma um pouco mais descontraída e mais leve. Porque a gente sabe que é muito técnico, né? Se a gente for entrar na parte aí técnica do negócio, fica difícil. Chato, até para né? nós fica complicado, porque é um tema bastante novo. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta para você, que eu acho que é bastante pertinente. Você hoje, como contador lá em São Paulo, atuando ali na região da capital, o que você tem visto com relação à conscientização dos empresários com relação à reforma? Você acha que o pessoal está dando atenção, eles estão se preocupando com os impactos, ou o pessoal deixa a vida me levar, a vida leva eu? Aquela coisa de brasileiro deixa para a última hora. Cara, assim, é engraçado, né? Na verdade, eu costumo dividir eles meio que em dois grupos, né? Tem a turma que está preocupada, que tá achando que o mundo vai acabar com a reforma tributária, que ferrou, o mundo vai girar pro lado ao contrário, tudo vai ser anti-horário agora, e tem a turma que não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Na hora que a coisa chegar, eu paro pra pensar, né? E aí são realmente dois extremos. É o cliente que te liga querendo saber o que ele vai ter que fazer agora, o que vai fazer com o produto dele, que vai fazer. E assim, a reforma também é muito complexo, porque no final ela não tá 100% definida, porque as alíquotas não estão prontas. Sim. Então como é que a gente vai falar de planejamento sem alíquota? A gente sabe como é que o imposto vai funcionar, mas se não tem alíquota, que planejamento eu vou montar pro cara? E o cara ouviu alguém falar em alguma televisão, em algum lugar, que ele tem que se preparar, ele quer um planejamento. Então tem esse cara que ele tá extremamente preocupado, mas é até difícil explicar para ele que as coisas ainda têm um tempo, que ainda não você tem que se preparar, mas não adianta você querer embolar o meio de campo. Não é agora que a coisa vai acontecer, você tem que se preparar. O que você tem que mudar como empresário nesse sentido é você entender que você tem que preparar a sua parte burocrática. Certo. Sim. Porque hoje em dia a gente vê, muito empresário ele não tem a parte administrativa bem formada. O cara é um empreendedor que abriu a empresa, sabe vender, sabe fazer o que a empresa dele faz. Mas ele tem o financeiro, que é a sogra que faz, que no fim ela entra no banco e põe só o boleto para pagar. E o outro lá é o sobrinho que faz a expedição. Então assim, com a reforma, coisa que ele já pode fazer agora é arrumar a sua empresa. Ô, Edu, deixa eu aproveitar essa fala sua, deixa eu fazer um parênteses, e aí você já pode até comentar. Não sei se você está tendo esse tipo de situação lá, mas aqui, né, a gente tem tido muita situação que empresários dessa forma sempre tem vários, né? Acho que todo mundo passa por isso em algum momento do seu negócio, de você cruzar e correr para cabecear, e pega um jogador que tem ali que não é a posição dele. É o que dá. Ó, você não é lateral, mas corre aí. Corre aí. Então assim, você vai colocar ali, você vai organizando dessa forma, do jeito que dá. Só que assim, eu percebi que
ChatGPT, ele virou o assessor, né, contábil de muita gente. Nossa, virou consultor, assessor, terapeuta, é tudo GPT, cara. Então, Puta, que cara, loucura, eu recebo cara. muito cliente. Não, então, ó, eu vi aqui que o GPT falou falou isso. E, enfim, só, desculpa te cortar, só quis abrir um parênteses. Não, cara, isso é muito importante, porque assim, eu sou um grande entusiasta de inteligência artificial, cara. Eu amo inteligência artificial, eu procuro estudar bastante. Estudo GPT há algum tempo, já um pouquinho antes dele estourar como moda, assim, né? Eu já conhecia ele, então eu já brincava com essa ferramenta, né? E aí é engraçado essa coisa da inteligência artificial, que é exatamente o que você falou. Ele virou, assim, o apoio dos caras. Os caras eles já vêm te perguntar com uma resposta que ele viu no GPT. Só que as pessoas não entendem é que o GPT ele não é verdade absoluta. Exatamente. Ao contrário do que tinha no Google antes, que assim, acho que a nossa geração, né, você também tem os 30 e poucos, né? 35. 35, eu tenho 33. A nossa geração foi a geração que viu o Google explodir. Então, Sim. quando a gente estava na escola, o Google estava começando a estourar. E aí, na época da nossa escola, tinha aquela coisa. A fonte do trabalho não podia ser google.com. Você lembra que tinha essa confusão? Sim. Porque o Google não era fonte. O Google era um buscador que você ia entrar no site que seria a fonte. E o GPT ele tá passando pela mesma coisa. As pessoas estão achando que o GPT é a fonte de tudo, que ele é a única verdade. E não é. Porque o Google você pesquisa e dentro do Google você vai ter vários sites, várias fontes para você ler, pesquisar e chegar na sua conclusão. Exatamente. Ele não te traz uma resposta. O GPT ele corta esse caminho. Só que ele traz a resposta baseada em alguma coisa que ele encontrou na internet. Perfeito. E que não quer dizer que seja verdade. Assim, eu vou até trazer loucura, exemplo. né? Vou até trazer um exemplo. E aqui, pessoal, fica a dica, tá? Se você é empresário, não tome decisões ou não faça nada relacionado, pelo menos à área tributária, com base no ChatGPT. Tá? Eu vou dar um exemplo. O Simples Nacional, né, lá em 2015, a gente teve a Emenda Constitucional 87 de 2015, que ela trouxe o quê? Ela trouxe que, a partir do momento que você vendesse de um estado para outro, para um não contribuinte, você tinha que pagar o DIFAL. Se você trabalha no e-commerce, se você tem um e-commerce, você sabe muito bem o que é o DIFAL. Exatamente. Né? Enfim, tá muito fácil aqui de dizer. A emenda constitucional trouxe isso. Todos os estados queriam tributar o Simples Nacional nesse DIFAL. E pela norma dos estados, o Simples Nacional até hoje estaria pagando esse DIFAL. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, na época foi o ministro Fachin, trouxe uma decisão que era inconstitucional cobrar esse imposto do Simples Nacional. Sim. Como se fosse uma dupla cobrança, né? Porque já Exato. estava na guia e o cara queria mais a parte dele depois. Exatamente. Então, assim, ele sobrepôs a legislação, porque o Supremo, Decisão, né? Enfim, a Constituição. Mas se você colocar no ChatGPT, e teve um cliente que veio me questionar, que bem ele colocou quente, né? no GPT, Bem quente, né? e estava Você errado. tá me enganando, exatamente. não recolhendo. O GPT vai falar para você que você tem que fazer o recolhimento, que você tem que pagar. Então você imagina só o transtorno que vai ser, fora a grana que você vai perder, se você seguir a assessoria do GPT. É loucura. Assim, uma coisa que eu falo de GPT, que eu falo pra minha equipe, é a seguinte. O GPT, você tem que lembrar que ele é o seu assistente / estagiário. Ele vai te ajudar com algumas tarefas, mas você tem que conferir. Exatamente. Ele não é seu chefe. O chefe, quando manda fazer, você fecha o olho e sai fazendo. O seu estagiário, quando você passa pra ele montar uma apresentação, quando você passa pra ele fazer alguma planilha, alguma coisa, depois que ele fez, você volta e confere. Sim. Com o seu conhecimento. Se você usar o ChatGPT dessa maneira, como um assistente, alguém que vai te agilizar, ele vai, tipo, te encurtar o caminho, ele vai trazer uma pesquisa mais enxuta. Uma coisa que é bom fazer quando a gente trabalha com pesquisas de tributárias e até societárias, coisas nesse sentido. Você faz a pergunta ela tem que ser muito bem elaborada, né? Pergunta de sim ou não, pergunta quanto mais você conseguir se expressar, melhor ele vai responder. E o mais importante é, uma vez respondido, você pede para ele trazer as fontes. Aí ele já vai funcionar de outra maneira. Sim. E você pode até direcionar as fontes. Você faz toda a sua pergunta, você monta o que você quer fazer, fala, me responda de acordo com o regulamento X. Me responde de acordo com os assuntos da Receita, ou de acordo com o portal Contábeis, algo do tipo. Porque isso você vai direcionar ele aonde ele vai procurar essa resposta. Aí isso reduz os problemas de erro. Sim. Mas nunca vai tirar a sua função, sua tarefa de conferir, cara. Isso eu acho que básico. Uma coisa bem legal na IA, no GPT pelo menos, é você criar as personas ali, né? Sim. Acho que você faz, porque aí você vai
criando especialistas em determinados temas, né? É que pra você conseguir criar esses assistentes, aí normalmente você já tem que ter a plataforma paga e nem todo mundo tem. Na verdade, raramente tem, né? Ah, sim. Pelo chat gratuito, aquele que você só faz a conta e você não paga nada, né? Você pode usar ele sem logar, você pode logar ainda é gratuito enquanto você paga lá, que tá em torno de R$100 por mês. Se eu não tô errado, no gratuito você não consegue criar persona. Você consegue fazer só as perguntas. Pra você criar esse assistente... Aí você tem que pagar porque ele vai gravando lá na memória lá. Se eu não me engano, a gente tá usando a persona lá. A gente tá criando, né? E é muito foda, né? Tipo, cara, é um adianto. Quando você monta direitinho, é um puta adianto. É sensacional, porque assim, ó, você começa a fazer... por exemplo, vou criar um assistente tributário só para falar de reforma. Isso. Um assistente societário, né, completo ali para falar de abertura, encerramento. Vou criar um assistente contábil para falar de balanço. E você vai municiando ele das informações específicas. Então, o perfil que você quer que ele tenha. Isso, a forma de resposta, né? Enfim, com o tempo você vai ter ali, né? Vamos dizer assim, uma plataforma de busca mais completa, né? Mais direta, né? Naquilo que você quer, né? E mais adequada a você também, né? Porque acho que nos desafios vocês também devem ter aqui o perfil do seu time. Sim. Muitas vezes a gente tem pessoas com perfil diferente, que algumas vezes é complementares, outras vezes não. Às vezes você se acostuma a trabalhar mais objetivamente. Porque a gente que lida com empresário, cara, o empresário ele é objetivo. Ele não tem tempo a perder. Sim. Então quando a gente pergunta, ele quer sim, não, simples assim. Uhum. E aí tem gente que é muito prolixo. O cara fala, vai lá longe, você nem lembra mais o que estava respondendo. Quando você cria esse assistente, você cria ele do jeito que você quer que ele responda. Cara, responda de maneira objetiva. Aí, se a resposta objetiva não é o suficiente, você fala, não, tá, me explica um pouquinho melhor. Mas essa coisa de criar esses assistentes na IA, cara, é extraordinário. E isso mexe muito com o mercado, né, cara? Tanto o mercado de trabalho, que determinadas funções de alguns cargos, eles vão sendo substituídos. O cargo inteiro não é substituído ainda. Sim. Mas determinadas coisas você já consegue tirar. Hoje você consegue montar uma apresentação totalmente no GPT, cara. Eu vi uma... Coisa que você passaria para o estagiário, você não passa mais hoje. A notícia da Nestlé, né? Que vão demitir 16 mil funcionários por conta das mudanças, né? Realmente no cenário vai enxugando. De trabalho, né? E com base nisso, né? A gente tem visto, por exemplo, hoje vamos já linkar uma coisa com a outra. A gente falou de inteligência artificial, que é um tema super relevante, cada vez vai ser mais relevante, né? Enfim, assim, qualquer negócio, qualquer tipo de negócio, hoje é possível você utilizar da IA para performar melhor, né? Qualquer seja segmento. No comércio, serviço, na indústria, enfim. Se você não está usando ainda, você está perdendo dinheiro, você está perdendo performance, você está ficando para trás, tá? E, igual o Edu falou, nós temos hoje várias IAs que você não precisa gastar nada. Né? Vamos dizer, de graça. Tem os gratuitos, tem as baratinhas. O básico ali, tudo, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, falando do GPT, R$120 para você ter uma ferramenta ali, vamos dizer assim, que vai te ajudar em várias coisas, demais, enfim. Vale muito a pena. Então, a gente temos dois cenários. O cenário de reforma, já entrando um pouquinho na estrutura da reforma, não vamos falar aqui de forma muito técnica, mas assim, o objetivo da reforma é simplificação. É a promessa, né? Sim, o objetivo e a promessa, né? Porque assim, uma coisa que a reforma ideal, né, que a gente sempre ouviu falar, pelo menos eu tive um professor, nunca esqueço, professor German San Martin, ele é lá de São Paulo também, advogado, já foi juiz do TIT, super conceituado, assim, eu gosto muito dele, as aulas dele eram fantásticas. E ele sempre falou que o sistema tributário nacional, isso 2018, 2016, o ideal seria tributar menos ali produtos e serviços, né? O consumo e aumentar... Que é como funciona no mundo, né? Exato, a renda, né? Então, assim, você tem uma tributação maior na renda, mas produto e serviço ali mais desonerado, mais... No Brasil, você tributa os dois, né? No mundo é assim, de maneira geral, quando a gente vê, tipo, Estados Unidos, Europa, o iPhone é baratíssimo. Que o IVA lá é merreca. Mas a tributação da renda no imposto dos caras é 40%, 50%, dependendo. Sim. Então, eles realmente desoneram o consumo. Sobre herança também. Herança, tem as tabelas deles lá que é mais agressiva, né, do que no Brasil.
Então, assim, lá fora, o mundo de maneira geral. É uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente vê esses comparativos de tributação, qual país tributa mais, qual país tributa menos, é muito complexo fazer essa análise, né? Porque a gente não consegue chegar nessa conclusão fácil. Porque muitas vezes a gente não vê eles analisando o contexto todo. Sim. Então, você fala, beleza, sobre o consumo, realmente, o Brasil é um dos que mais tributa. Mas a renda, não. Então, assim, é claro que o Brasil não tributa pouco, gente, de jeito nenhum. Mas existem países que acabam tendo uma carga maior que o Brasil. Só que a maneira como ela é distribuída é diferente. Sim. E aí no Brasil que é essa questão da justiça, né? Porque, cara, você pega hoje, vai mudar a tabela, né? Mas você pega hoje aí um cara que ganha 3, 4 mil reais, tá pagando imposto. Porra, a gente tá falando de 2 salários mínimos, assim, não é mais nada algo extraordinário. E aí você vê lá fora, lá, quem ganha mais, paga mais. Então, assim, realmente essa coisa da reforma do imposto no Brasil é muito cruel. Sim. Ele mata o consumo e a renda. Só que a renda é de quem menos ganha, na verdade. Né? Porque quem mais ganha acaba sendo com lucro isento, o cara acaba tendo aplicações financeiras que são incentivadas, LCIs, LCAs, né? Enfim, é complexo essa parte, é bem complexo, assim, né? Eu acho que tudo depende do cenário, né? Você vê que hoje a gente está num cenário que, se, por exemplo, 10 anos atrás, se você falasse, eu tenho um salário de R$3.500, cara, era um baita salário. O meu sonho era ganhar hoje há 10 anos, que eu ganho hoje há 10 anos atrás. Porque entendeu? Era lindo, agora... Você vai falar assim, pô, eu ganho R$3.500 por mês, tem um vale-refeição, vale-transporte. Cara, 10 anos atrás isso era sensacional. Nós chegamos num momento da nossa economia, do país, que R$3.500 é basicamente sobrevivência, cara. A gente tá, por exemplo, um pai de família, por exemplo, nossa... Fica ali num aperto, no limite, né? Você pega assim, fazendo aquela conta reversa, né? Cara que ganha 3 mil reais. Já vamos colocar líquido, não vou nem dizer que é o bruto que ainda vai descontar INSS e outras coisas. Sim. Pô, o cara vai pagar quanto de aluguel aí? Tipo, em São Paulo, o cara não vai morar numa casa legal por menos de R$1.000. Não vai. Não vai, tá ligado? Existem coisas mais baratas? Existe, mas é aquela coisa, né? Da região que você vai morar, a estrutura, mas assim, R$1.000 é o aluguel mínimo, assim, mínimo mesmo. Você não tá morando num apartamento, você não tá morando numa região mais central. Aí você vai, compra no supermercado hoje, tá caríssimo, pô. Sim. Uma compra de uma família, pô, só eu e a minha esposa. Cara, a nossa compra não é menos de R$1.000. Sim. E a gente não é luxo. Tá? Tipo, não passa à vontade, mas é aquela coisa. Então assim, você pega, pô, um cara que é um pai de família. A conta não fecha. Não fecha. Não fecha, é loucura. Então, assim, aí só para completar o raciocínio, a gente já falou de duas questões, né? Da IA e aí da simplificação da reforma, que vai mudar tudo, tanto o cenário para o empresário, a questão da tributação, tal, enfim, que a gente já espera, quanto o cenário também para quem trabalha nessa área, para os profissionais. Sim. Né? Então, assim, o que você está enxergando? Agora eu quero já entrar na parte aqui um pouco do business, né? A importância das pessoas e qual vai ser, vamos dizer assim, qual vai ser a atuação dos profissionais que nós temos hoje, né, no mundo depois de 2032, por exemplo. Por exemplo, o pessoal da área fiscal, enfim, que é o que vai ser mais impactado, acho que é a área fiscal, né? Talvez um pouco da área contábil, mas a área fiscal acho que vai ser a mais impactada. Assim, vai mexer. Eu também queria ouvir a sua opinião depois, cara, mas uma coisa que eu tenho falado com a minha equipe é a seguinte: isso vai mudar o nosso mercado. O business escritório de contabilidade, a gente está vivendo uma transformação. Para mim, tem um lado maravilhoso, bom, porque é o que eu tenho falado. Ele está resetando o jogo. Porque não tem mais aquela coisa, nós que somos mais jovens, aí você vai encontrar o contador de 50 anos, cara, mas eu conheço, eu faço isso aqui há 30 anos. Aí você vem aquela coisa de, mostrar credibilidade, mostrar que você também é cidadão. Agora zerou o jogo. Você, o cara de 25 anos e o cara de 50, sobre a reforma, estão estudando ao mesmo tempo. Tá na mesma... Reseta o jogo. Patamar. É claro, a experiência muda, a visão, muda tudo, mas assim, o conhecimento objetivo da coisa, todo mundo tá tendo a mesma oportunidade de estudar. Sim. Então, se você vê pelo lado bom, cara, você resetou o jogo. Você tá começando agora. Pelo outro lado, como tá tudo sendo vendido como uma suposta simplificação, está tendo eu tenho sentido isso dos empresários, uma coisa tipo assim, seu trabalho vai ficar fácil. Vai ficar fácil, vai me cobrar menos. Vai. E a gente sabe que não é.
Muito pelo contrário. Não vai. Até 32 a gente vai trabalhar 2 vezes. Você já pensou quando chegar lá em 2029? Você já parou pra pensar nisso? O O ICMS, o ISS, então. Inferno, Na verdade, inferno. o contador tem que cobrar mais. Mas, exatamente. Não é menos, é cobrar mais. Exatamente. Porque a gente tá estudando. Porque, gente, só pra vocês entenderem, né? Pensa no escritório como um todo. A gente que é as cabeças ali, a gente acaba tendo que estudar tudo um pouco, mas Sim. olha o tanto de coisa que tá mudando ao mesmo tempo. Reforma tributária, que a gente tem que estudar, Sim. tem que ter essa demanda. Tributação Dos dividendos. A dividendos, gente vai falar que é depois aqui. complexo pra caramba também, não é tão simples assim. E tudo isso com uma suposta simplificação de trabalho. Sim. E no meio do caminho, o mundo tá andando, tá vendo inteligência artificial, tá vindo as suas declarações, tem as histórias do Ô, Edu, Pix. só complementando. Tem tudo isso daí que você falou, mas a gente falou da reforma, dividendos, o ITCMD, que ano que vem ITCMD tá também. para subir pro dobro do que é hoje, né? Tem a questão também do IR até R$5.000. Isso que eu ia falar. A gente tem que tá... Eu não sei se você já sintonizou isso daí. Você sabe, né? A gente vai perder nosso 14º, né? Perdemos. O que a gente fazia de imposto de renda antes, metade não vai mais fazer, né, cara? Pois Mas na metade, porque assim, é o lado bom pro contribuinte, até pra nós também, né? A gente também tem renda tributável, assim, mas pro empresário contábil, que tinha essa fonte do serviço de imposto de renda como uma fonte de renda, era um 10º, a gente brincava, pelo menos lá em São Paulo, a gente fala que é o 14º salário do contador, é uma renda que você já não vai mais conseguir ter. Já não pode contar com isso. Então você vai ter que criar uma outra maneira no seu negócio de substituir essa renda ou de você agregar valor em outras coisas para poder gerar. E você vê, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim. Mas e você, cara, o que você tá enxergando dessa reforma, assim? Como é que vocês estão olhando nesse sentido de, igual eu falei, você enxerga uma oportunidade? Qual que é o outro lado? Porque assim, gente, eu sou mais contador, ele é mais fiscal, né? É tudo a mesma coisa no escritório. Sim. Mas o nosso dia a dia tem... É diferente. A gente briga de que a culpa é de quem quer DCTF Web, a gente fica empurrando o problema um pro outro no dia a dia, Sim. né? Mas assim, eu quero ver, o fiscal agora, o homem que tá com a bomba na mão, como é que tá, cara? Cara, assim, na verdade, a gente atua mais nas frentes tributárias, né? Então a gente trabalha com planejamento tributário, que é aquela questão de fazer um estudo. Então agora os caras estão sugando. O e-commerce tá vindo forte, cara, nisso aí. Eles escalam muito rápido, né? E assim, a gente vê a dificuldade da contabilidade hoje é o quê? Conseguir parar, fazer um estudo pro cara, adequar a empresa dele para ir para o lucro real. E aí fica abrindo um monte de CNPJ. Então eu recebo muitas empresas hoje que estão nessa situação. Tá acontecendo mesmo. Né? Esse é um trabalho que a gente faz muito. A recuperação de créditos tributários, né? Sempre tem ali empresas que pagam imposto de forma incorreta, pagam imposto a mais, então a gente faz bastante. Enfim, entre outras várias coisas, gestão de passivo, negociação de crédito, né? Enfim. Mas então a gente trabalha muito nessa parte consultiva, que é o que eu sinto falta hoje, que a contabilidade poderia fazer. Mas por que não faz? Porque não tem tempo. Tá afogado. Então assim, eu vejo Cobra isso pouco para fazer. hoje. Os profissionais que estão nessa área hoje, eu vejo que os que vão se destacar, os que vão ter os melhores empregos, até depois da transição, são os que já têm a mentalidade de serem consultivos. Então você sair desse negócio de ser só um operacional e começar já pensar em como ser consultivo. Por quê, Edu? Vamos pensar que realmente se cumpra aí, né, tudo que está se prometendo e a gente tem vamos dizer assim, uma redução da nossa carga de trabalho, os custos de conformidade que a gente tem hoje. Né? O pessoal tem mais tempo para quê? Para pensar, para dar aquela assessoria, para fazer reunião de estratégia. Imagina que legal, cara, você poder fazer isso aqui é o meu sonho. Nossa, né? Eu já vi você poder falar assim... Falar de negócio, né, cara? Você falar assim, peraí, vou pegar esse meu cliente aqui, isso aqui, cara, é muito satisfatório. Você pegar uma empresa que tá começando ali, que tá ali iniciando, e você ajudar ela a chegar no outro nível, né? Sabe, você saber que você participou das estratégias que levaram ele para aquele ponto. Cara, isso aqui é o maior... É um tesão, isso é um tesão. É demais. Isso é o tesão do contador. É o tesão do contador. Quando ele consegue achar um cliente que a gente consegue ter essa parceria mesmo, é assim, é algo maravilhoso. É surreal. Então, se você imagina você poder criar um ecossistema dentro do seu escritório em que você cria uma cultura para sua equipe ser
para a sua equipe ser esse consultor. Sim. Meu fiscal, ele não fica gastando tempo toda hora olhando nota fiscal, ver se o CFOP tá certo. Né? Não, ele faz ali a parte que tem que fazer, mas eles estão sempre visitando o cliente, estão sempre levando inovação. Cara, isso pra mim é o que vai sobressair. Uma coisa que eu falo, assim, que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar na área da contabilidade, foi uma coisa, assim, que mudou meu game. Eu era muito novo, e aí eu tinha um chefe, que era um escritório enorme em São Paulo, que ele falava com os clientes dele de empresário para empresário. Não era o contador, pobre coitado, que tá querendo reajustar o honorário. Quando ele sentava para falar com os caras, era de empresário para empresário. E eu presenciei conversas incríveis com clientes. Tipo assim, o cara, me dá desconto, reduzo, não vou pagar esse serviço a mais. Teve um caso específico, o cara falou, não, era um reprocesso, que o cara não enviou a documentação contábil no tempo certo mensalmente, depois ele precisava da contabilidade em 15 dias pronta, e, porra, tempo não se estoca, né, cara? Você precisa cobrar mais. E eu presenciei essa conversa, eu achei uma conversa brilhante, assim, muito inteligente, que ele foi exatamente nessa linha. Ele falou, cara, você tem que ter o seguinte... a minha empresa, ela também tem custo, ela é uma indústria de serviço, colocar assim, a maneira meio tosca de falar. Porque na sua indústria, você consegue comprar um produto barato e deixar parado para quando ter demanda você conseguir utilizar. Sim. Você consegue fazer estoque. Você consegue se organizar. Na minha não, eu não consigo deixar a mão de obra parada 4 meses pra quando você precisar eu pego essa mão de obra e uso. Então se eu não usei sua mão de obra lá atrás... Cara, nunca tinha ouvido essa, é boa. Não é do caralho? Tipo assim, se eu não usei sua mão de obra lá atrás, eu não estoquei esse tempo. Então agora que você quer em 15 dias, eu vou ter que pagar hora extra. E por que eu vou pagar? Você que tem que pagar. Você que não mandou no tempo. Minha mão de obra tava te esperando. Sim. Então assim, isso foi uma coisa. E teve outras na mesma linha que eu falei, cara, é você falar com o empresário, de empresário pra empresário. Você tem o seu business, eu tenho o meu. Você tem a sua complexidade, eu tenho a minha. Então, com a reforma, a gente vai conseguir chegar nesse nível, né? A gente espera, né? Que a gente consiga... Porque a gente fica muito refém de entregar declaração, de ficar analisando documento, coisa chata, coisas que não precisa. E o cara sempre vem... Aí, do jeito que as coisas são hoje, normalmente o cara só vem quando dá problema. Exatamente. Igual e-commerce. O cara põe lá no mercado e lá pra emitir a nota e nem lembra que você existe. Nem lembra. Aí deu algum pau. Na hora que travar a nota, na hora que alguém reclamar, tá falando, porra, o que aconteceu? Você não tá vendo, você não tá vendo. Assim, então a reforma é essa promessa, cara. E uma coisa, Cris, uma dúvida que eu tenho, assim, pela área fiscal. A reforma tá vindo aí. Legal, muito bom. Os clientes, eles... Como que eu posso colocar isso, cara? Você acha que ele vai dar mais valor pra gente no sentido de cara, a gente vai estudar pra caramba isso. A gente tá fazendo uma série de estudos, de trabalho. Você acha que ele vai conseguir entender o que a gente tá fazendo? Ou você acha que ele cai nessa caixinha que a gente já conversou, tipo, então, vai simplificar... Como que a gente consegue mostrar esse valor para ele? Eu acho que aí a gente entra na questão que eu queria até tratar esse tema contigo aqui também, que é importante e enfim, eu acho que é relevante também para todo mundo que estiver assistindo esse podcast. É a questão de você saber vender. Porque hoje, cara, falando isso aqui que a gente tá falando, fazendo isso que a gente tá fazendo, tem um monte de gente. Tem várias pessoas, né? Isso aqui a gente não é nenhuma novidade. Não a gente não tá fazendo nada revolucionário, né? Nenhum Einstein, que Oppenheimer, né? A gente não tá criando aqui a roda, né? Mas a gente sabe que o que muda o jogo, né, de verdade, além de você ter uma estrutura técnica legal, você se preparar para entregar, é você vender. Vendas, como todo mundo diz, venda é mentalidade. Né? E todos nós somos vendedores de algum jeito. Né? Exatamente. Então, assim, quanto melhor vendedor você for, mais você vai ser valorizado. Então, assim, o que eu vejo hoje que a gente pode fazer, nós, enquanto escritórios de consultoria, de contabilidade, podemos fazer para demonstrar esse valor. Trazer o cliente, fazer live, fazer evento, fazer podcast como esse aqui, né? Enfim, fazer reuniões estratégicas com os clientes. Claro que você, na sua carteira, você vai saber qual cliente faz sentido ou não. Sim. Tem cliente que você percebe, você sabe que ele não
não vai ter mínimo interesse né, de ter aquela conversa mais técnica, mais aprofundada. Mas tem cliente que você sabe que vale a pena. Vale a pena você chamar, você mostrar. E esse cliente vai ser o cara que vai te pagar melhor. Vai ser o cara que vai valorizar o seu trabalho. Né? E tudo isso, no final das contas, é o quê? É venda. Né? Porque assim, existe vários tipos de venda. Existe a venda ativa, né, que você faz por diversos canais. Hoje em dia, o que não falta é canal para fazer venda. É WhatsApp, é Google Ads, é tráfego pago, Instagram. Indicação ainda vende, existe, bater de porta Facebook, em porta. Ligação, enfim. Tem vários, panfletagem, vários canais para você fazer venda. E um dos canais principais para nós fazermos venda é você mostrar a sua autoridade, você mostrar o seu conteúdo de qualidade para as empresas. Como você faz isso? Você falando com as pessoas. Né? Você traz as pessoas no seu escritório um dia, por exemplo. Comunicar, hoje, né? Vamos ter aqui vamos dizer assim, uma manhã aqui no escritório, um café para falar sobre os temas novos e tal, enfim. O que a gente está fazendo? A gente vai começar nessa semana agora e eu acho que vai ser bem interessante. Toda quinta-feira, das 9 às 9h30, a gente vai fazer uma live. Uma live rápida. Para quem quiser entrar. Isso vai no Insta. A gente vai fazer no Insta, vai fazer no YouTube, vai tentar transmitir o máximo de lugar possível. Uma live de 30 minutinhos, né? Inclusive, você já está convidado, né? Se quiser falar. A gente vai colocar um tempo, por exemplo, nessa quinta-feira a gente vai falar sobre a substituição tributária e as alterações que vão ter agora em 2026. Que veio agora, tem mais essa. Alguns produtos vão sair da lista ali, enfim, tem que avaliar. As empresas que têm esse tipo de produto vão ter que se adequar ali com a questão da mudança. Então, assim, isso vai virar uma coisa religiosa. Cristian, mas se você abrir a live e só tiver você e mais um, eu vou fazer a live. Segue a vida, cara. Entendeu? Constância. E se você estiver sozinho, eu vou fazer a live. Entendeu? Não tem problema. A gente vai criar esse e assim, hábito, né? Exato. Então, assim, são formas da gente tentar trazer o pessoal para entender o que a gente está falando e valorizar, porque a gente vai ter muito trabalho. E assim, o que acontece? Eu vejo advogado falando isso, contador falando isso, prestadores de serviço em geral falando isso, tá? O serviço em si, eu acho ele acho ele bem mais difícil de precificar do que produto. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Trabalho com intangível o tempo todo, né? Você entendeu? Quanto custa o conhecimento? Exato. Tipo assim, por exemplo, vou comprar esse copo aqui por R$10. É fácil. Pô, é fácil. Quanto que eu vou pagar de imposto? O vidro, quanto custou, de onde veio, quanto que eu vou pagar de frete, né? Vou colocando, quanto que eu quero ter de margem de lucro, vendi, né? Vendi por 15. Agora, vou prestar um serviço para você. Eu vou limpar essa mesa aqui. Como que eu vou calcular isso? E o Brasil é muito ruim de precificar serviço, né? A gente desvaloriza muito o serviço do outro. Né? Tudo é fácil de fazer. E aí, cara, a gente ouve falar e escuta muito, tipo assim, pô, cara, eu já fiz isso. Você já deve ter feito também. Eu falei, assim, é vício. A gente fala brasileiro, mas eu acho que o ser humano é assim, né? A gente desvaloriza muito o serviço do outro. Tudo é fácil de fazer. Tudo não, mas aqui nem é isso que eu vou falar, Edu. É o seguinte, você mesmo desvaloriza o seu serviço. Você fala na hora da gente vender, você, né? Já aconteceu com você, tipo assim, cara, quando você cobra, por exemplo. Daquela gagueja. Eu cobro R$500 pra fazer. Depois que você faz o trabalho, você fala, puta que pariu. Cara, isso aqui era no mínimo R$2.000 pra fazer. Brincando. Né? Brincando. Barato, tava 2.000, tava barato. Você vê o ganho que você proporcionou pro cara. Você entendeu? Então, assim, hoje a gente tem que criar também essa estratégia de demonstrar o valor, por exemplo, quando você vai vender, não sei se você trabalha com isso, planejamento sucessório. Sim. Hold familiar e planejamento sucessório. Sim. Se você for levar para o cliente só a parte elaboral, ele não vai conseguir enxergar o valor. Não. Falar assim, cara, jogar lá na frente. Você tá maluco, irmão? Isso aqui né? Qualquer um aí faz por 1.500 conto. Você entendeu? Então você tem que mostrar pra ele, cara, qual que é o plano, qual que é o ganho. As economias que você tá proporcionando, né? Qual a economia que ele vai ter frente ao inventário, de tempo e dinheiro. Exatamente. Com imposto, com inventário. E você montar tudo isso e apresentar. Pô, é aquela coisa que os coaches falam. Eu não gosto de coach, cara. Não. Mas eles têm alguma razão, gente. Eu também não gosto, mas a gente tem que concordar que alguma coisa eles acertam. Cara, é você fazer aquele embrulho bonito, entendeu? Você chega assim, cara, fala, pô, olha isso aqui, né? Ó, que eu tô te vendendo. E uma coisa importante também nesse sentido, que a gente entender que
certas coisas não é para todo mundo. É. E nesse caso, a gente fala do planejamento sucessório, que é uma coisa que está em alta. Acho que a maioria das pessoas que trabalham com história de contabilidade, que tem assessoria assim, tá trabalhando nisso, né? Porque é algo que tem um valor agregado alto pra gente. E como é algo que tá na moda, literalmente é moda, que tá todo mundo falando disso, né? Vem muita gente querendo fazer hold. Sim. Aí você monta o orçamento pro cara, você monta toda essa estratégia. O cara vai ter uma economia real. Só que às vezes o cara ele não é seu cliente, ele não é cliente para esse produto. E é o primeiro que vai aparecer. Aí você vai desanimar. Na hora que você passar o preço, você fala, não, tá. Você fala, caralho, eu perdi essa venda, cara. Puta, e se eu tivesse feito mais barato? A gente tem que entender também essa questão de posicionamento, lugar, quem é o cliente. Tipo, faz sentido eu ficar com esse cliente? Porque tudo na vida tem momento e fase. Às vezes tem clientes que você pode pegar um pouco mais barato pra você pegar quilometragem, né? Tipo, aprender a fazer e tal. Mas aí é parte do investimento. O que eu não tô cobrando dele é o que eu estou investindo em conhecimento pra aprender a fazer aquilo dali na prática, né? É estratégia, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado também. A gente também tem que aprender a demitir cliente, né, cara? Tem cliente que fala, não, cara, esse só não é pra mim. Eu não sou caro. Eu só não sou pra você. Adianta eu falar que Ferrari é caro? Ela vai baixar o preço por causa disso? Ela não quer vender pra mim. Exatamente. Então não adianta eu reclamar, não adianta eu parar na porta da Porsche lá e falar, nossa, Porsche, vocês estão caros aí, hein, ó. Que isso? O Gol aqui o Gol aqui tá muito mais barato. O cara falou, tá bom, vai pro Gol que me deixa com os meus clientes aqui. Então tem coisa que a gente também tem que... Compra o Gol e fica babando na Porsche. E passa aqui todo dia. Aqui. É isso, assim. Então a gente como prestador de serviço, eu acho que a gente também tem que ter essa coisa. É que é difícil, gente. É que você tem que pagar conta, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar funcionário. Às vezes a gente entra numas ciladas assim que só quem tá vivendo sabe, né, cara? Mas a gente tem que aprender realmente a se posicionar e a demitir o cara. Às vezes é melhor não... Uma coisa que meu pai fala, e que eu vivi na prática alguns anos depois. Meu pai fala... Seu pai é contador também? É contador. Só que ele é um outro espectro de contabilidade, né? Meu pai era contador de empresa, principalmente de construção civil, trabalhou na Camargo Correia e construtoras. Legal. E nunca trabalhou em história de contabilidade, né? Que são universos diferentes, gente. Todo mundo é contador, faz a mesma faculdade, mas o dia a dia é completamente diferente. Meu pai trabalha com construção também. Ele é pedreiro. Trabalhar na mesma empresa de um jeito ou de outro. Caralho. Cara, então assim, o meu pai falava assim, às vezes é melhor você perder um bom negócio do que fazer um mau negócio. Sim. E eu vivi isso depois de adulto, quando eu comprei um Peugeot. Nossa, que parecia maravilhoso. Tinha teto solar, se tivesse perdido. Tinha teto solar, banco de couro, câmbio automático, lindo. Carro maravilhoso. Porra, que aquele carro ali quase me levou na falência, cara. Então, assim, e aí a gente vê isso com o cliente no mercado. Às vezes é melhor você perder um cliente pra... Cara, não vale a pena ter esse cliente por esse preço. Assume esse prejuízo do que você pegar um cliente ruim. Cara, acredita, cliente ruim derruba, cara. Suga energia, enche o saco do escritório. É complicado. Fora que assim, eu não sei como que você trabalha lá no escritório, mas eu sou um cara assim que eu sou muito... eu sou um militante da cultura do ambiente bom de trabalho. Um ambiente leve, um ambiente bom. Eu já trabalhei em ambientes pesados, assim, de se trabalhar, de se estar. É terrível, cara. É terrível. É uma merda, cara. Por sorte, quando eu trabalhei, né, nesse tipo de ambiente, eu já tinha uma certa casca, né? Uma maturidade, assim, né? Então, pra mim, eu passei ali tranquilo, sem prejudicar minha saúde emocional. Né? Agora, eu sei que para muita gente, vamos supor, uma pessoa que está começando, uma pessoa que está ali no meio do caminho... E essa geração tá um pouco diferente também, né? Sim, com certeza. Que assim, eu não coisas falo... que não nos afetam eles, né? Eu não falo de você ser um molenga, né? Não tô falando assim, criar um ambiente... Mas um ambiente justo, né, cara? Porque assim, você deve ter passado por isso, trabalhando nos lugares, eu também já passei, de você ter um ambiente, assim... que muitas vezes vamos falar assim, na figura do chefe ali, né, transferia as frustrações, os problemas, o estresse dele para a equipe, cara. Isso é terrível, assim. Então no meu escritório, eu pretendo ser assim até o resto da minha vida. Isso é você, né? Eu transmiti o que eu sou, entendeu? Que é a questão de você ser justo com as pessoas, né? E quando a pessoa erra, por exemplo, que é onde gera mais vamos dizer assim, conflito, né? Gera mais desgaste. Você tem que saber a forma de você corrigir a pessoa, né? Ainda mais como você falou, já entrando no que você falou,
essa geração nova agora, dos 25 para baixo, vamos colocar assim, eu acho, ela tem uma sensibilidade maior com as palavras, vamos falar assim, né? Eu, por exemplo, falei com meu pai, brincando com meu pai, né? O meu pai é pedreiro mesmo. E eu, quando era menino, eu ia com ele para as obras, eu gostava, eu pedia para ir. E aí ele colocava lá, eu queria fazer alguma coisa. Queria estar perto do pai, né? Pega esse balde aqui e leva lá para mim, sabe? Amarradão. E assim, o meu pai, ele, cara, você sabe, pedreiro de carreira. É raiz. Ter a sensibilidade de uma lixa, né? Então, assim, era daquele jeito, né? Aquela pancada, né? Tipo assim, se você pegasse... pega a broca pra mim. Peguei errado. Seu animal, você não presta atenção. Meu Deus, eu não acredito que eu tive um filho tão burro. Você entendeu? Então, assim, a gente foi... Cara. E pra mim, cara, isso aí... Não pegava. Era normal, era meu pai me dando uma chamada de atenção. Só servia pra na próxima prestar mais atenção pra você tomar esporro de novo. Agora, vai falar isso pra uma molecada um dia, vai pro psicólogo no outro dia. Não rola. Eu não sei você, até tem que trocar essa ideia legal, cara. Mercado de trabalho, essa coisa de geração. Eu tô com uma dificuldade lá em São Paulo, lá muito grande, de contratar gente. Tá difícil, cara. Tá difícil de achar. Primeiro que, cara, eles estão... Aí, gente, sem cair naquele juízo de valor de que, tem que ganhar mais e tal, cara, eles estão pedindo um valor realmente fora. Não, a média do salário que eles estão pedindo é quase incompatível com o mercado. Quem tá pagando porque é obrigado a ter. Sim. Não compete, principalmente com o nível de conhecimento. Isso que eu ia falar. Tá? As entregas não traduzem o que eles não traduzem, querem, né? Porque assim, uma coisa é você pagar lá 7 pau pra um cara que ele vai ter entrega. Outra coisa é você pagar isso pra um cara que não tem essa competência, ele não tem essa condição de custar isso pro escritório e pra empresa. Então assim, ele tá realmente aparecendo poucos currículos, literalmente aparece poucos currículos. Quando aparece com salário altos. E quando você peneira aqui, você vai ali, eles vêm com muito mais exigência que obrigação. Sim, nossa, demais. O cara, ele quer home office, ele quer não sei o que, ele quer tudo. O cara nem falou bom dia. Ele só falou o que ele quer. O que ele vai entregar não importa. Como que tá aqui, cara? Vocês estão sentindo isso também? Edu, assim, eu eu já até comentei com você, a consultoria CS, ela faz parcerias com escritórios de contabilidade e com escritório de advocacia, pessoas do mercado financeiro, enfim. Então eu tenho parceiros aí de todo quanto é canto aí, cara, de contabilidade. E eu tenho vários de São Paulo. Então eu posso falar, tenho certeza absoluta. Aqui tá complicado, mas lá tá bem pior. Tá, né, cara? Tá bem pior. Aqui a gente tem a dificuldade de mão de obra, tudo, mas a gente não Vocês já teriam por não ser capital, né? Já seria complexo, acho que tá pior, não é isso? Assim, na verdade, eu acho que o que acontece? A gente tem um estoque de profissionais muito bom aqui. Mas muito bom mesmo. Inclusive, eu já atuei, eu tenho uma tendência a dizer que proporcionalmente aqui é até melhor. Creio que sim. Tá? Portanto que a gente fornece muita mão de obra para os escritórios de São Paulo. Eu creio que sim. Agora, a gente não tem vamos dizer assim, esse peso todo, sabe? Na hora de contratar igual vocês têm lá. Eu atribuo isso a algumas questões, cara. Eu acho que a primeira é o tamanho de São Paulo e a dificuldade que é você viver em São Paulo. Né? Que aqui a gente não tem. Por exemplo, eu saio de casa e 15 minutinhos eu tô no meu trabalho, no escritório, 20 minutinhos. Sem trânsito, né? Sem trânsito. Paro ali um trânsito de um quarteirão. Né? Então, assim, é coisa boba. Né? Essa parte também. E eu acho que São Paulo é uma cidade, e é assim... Não estou querendo aqui entrar em questão política, mas que tem um ar mais progressista, né? Sim, as pessoas eu concordo. Têm um ar mais progressista, então assim, acaba gerando mais esse conflito né, na hora de você. Até isso é porque... interessante que você falou. Você entendeu? São Paulo tem uma cultura, um ar mais progressista. E aí quando você entra nisso, eu não sou entusiasta do progressismo, mas a gente sabe que vão ter algumas questões que vai conflitar, né, com o ambiente de negócio das empresas, né? Então, e aí que entra essa questão. É um conflito de geração, né? Eu não sei se aconteceu com você, mas tem um parceiro meu lá do Tatuapé. O escritório dele fica lá no Tatuapé. Ele falou, cara, o problema tá tão grave que as pessoas não querem nem vir aqui mais para entrevistar. Quer fazer entrevista online, quer exigir que a entrevista seja online.
Cara, ó, pra você ver, aconteceu essa semana comigo. Tô procurando estagiário. Cara, um sacrifício, um parto pra você achar currículo. Eu descobri duas coisas com isso. Primeiro, eu descobri que aí os contadores me ajudam, você me ajuda também. Quando eu fiz faculdade, eu fiz lançamento contábil desde o primeiro semestre. E já fechava aquele balancinho tosquinho, né? Capital social, vendeu, pagou. Já era assim. Eu descobri que agora, lançamento contábil você aprende só no segundo ano. Ou seja, primeiro ano você não aprende contabilidade. Só teoria, talvez, né? E olhe lá. Primeira descoberta, mas aí faz parte, cada faculdade tem sua grade, tem faculdade que unifica, né? Primeiro ano é administração e contabilidade, tem seus porquês, ok. Segunda parte, encontrei uma estagiária, chamei pra entrevista, olha que loucura, olha que bizarro, é maravilhoso isso. Eu chamei ela pra entrevista, a entrevista seria às 11 da manhã. Deu 11 horas da manhã, não apareceu. 11h10, fulana, tudo bem? Você tá atrasada? Você tá chegando, né? Sabe, se a pessoa de repente sofreu um acidente, morreu, sei lá, pode acontecer um monte de coisa. Ela falou, não, então, é que teve um acidente aqui na avenida perto de casa e eu não consegui chegar. Falei, tá, mas o que significa? Você vai chegar atrasada, você vai vir no período da tarde, você voltou pra casa, melhora. Ela, não, assim, quando deu 10 horas da manhã, eu vi que eu não ia chegar a tempo, aí eu voltei pra casa. Ou seja... Desde as 10 da manhã, ela já sabia que ela não iria. E ela não mandou mensagem pra avisar que ela não iria. E não falou nada. Eu ainda insisti, a mão de obra tá difícil. Você insiste, tá bom, e você, quantos que você vai conseguir vir? Cara, sumiu. Não tem resposta. Sumiu, não tem resposta. Sumiu, só não respondeu mais. E nas conversas antes da entrevista, pô, você tá... Não tô trabalhando, preciso do emprego, cara, preciso... Você entende assim, cara, uma pessoa que precisa, ela vai correr. O cara simplesmente não. E assim, nossa, gente, eu tô falando salário estagiário, claro, mas proporcional ao mercado. Não tô, não é que você tá explorando o cara, pagando. Não, proporcional ao mercado. Tipo, qualquer estágio vai pagar a mesma faixa de salário. Exatamente. E a pessoa simplesmente aconteceu isso. Cara, coisa que na minha época era impensável. Não tinha nem como. Nossa. Estágio, eu vou agora, aonde? Eu ia andando, ia correndo. Porra, velho. Então, assim, você ia de skate, né? Ia de skate, vixe, velho, já vou. Cara, então assim, essa coisa, eu concordo com o que você falou, você tem um puta fundo de verdade mesmo, a questão do progressismo, forma um ambiente progressista, isso realmente forma algumas ideias, alguns sonhos, que conflita, né? Também. Que conflita. Com as talvez empresas, aqui se sinta um pouquinho menos, porque o interior é um pouquinho diferente, né? A criação é diferente. Sim, aqui é menos. E cara, mas assim, essa coisa geracional que a gente estava comentando, do esporro do seu pai e tudo isso, é que a gente vai entrar numa outra linha também aqui, eu falar, é claro que a gente não pode ter os excessos, né? Não. Pô, você vai pegar alguns pais de antigamente, pô, o cara batia, o cara esculachava, tal, pô, mas... Passava do ponto, né? Mas ao meu ver, cara, esse tipo de esporro, ele é fundamental. Ele moldou te dá a sua resiliência, né, te dá um choque no cérebro. Pô, não posso... Sim. Porque concordo que se o cara te pediu A, você trouxe B, só tem duas razões. Ou você não sabia o que você estava fazendo, aí a culpa não é sua, ou você não prestou atenção. Na maioria das vezes, a gente não estava prestando atenção. É porque assim, Edu, vamos falar bem a verdade. A vida não é um moranguinho, cara. A vida não é um docinho, não. A vida é dura, a vida é complicada, é difícil. A gente lida hoje com pressão. Para você prosperar, para você ser... As redes sociais... não existia essa pressão antes, trouxe muito isso, essa pressão de você... Até por isso você encontra pessoas ansiosas, que não têm a capacidade, né, de entregar, mas querem ganhar muito. Isso. A rede social trouxe essa visão de mundo, de ostentação, de prosperidade. Você já parou pra pensar? Olha que coisa bizarra que a gente vive hoje. Onde que a gente vai falar sobre isso? Depois muda de assunto, você já vai... Sim. Só pra uma coisa que eu fico pensando. O seu pai, o meu pai, depois que eles saíram da cidade, ou eles mudaram da escola, foram tudo, eles não tinham informação nenhuma das pessoas que eles estudaram. O meu pai veio de Brasília. Ah, sim. Quando ele saiu de Brasília e veio pra São Paulo, zerou a conta dele. Acabou. Então ele não tinha parâmetro nenhum se ele tava bem ou tava mal. Ele pagava a conta do mês, criava os filhos e beleza. Malha, a referência que ele tinha de fora da bolha dele era a televisão, que era outra coisa. Hoje em dia, a gente tem no Instagram um cara que você estudou na 5ª série e você consegue medir se ele tá ganhando mais ou menos que você. Sim. Se ele tá viajando mais ou menos que você. Aí o cara parece com uma Mercedes, com BMW. Esse cara era uma anta na 4ª série, como é que ele tá assim? Então. Coisas que os nossos pais não tinham, cara. Sim. E por isso que a gente fica ansioso e a geração cai nessas armadilhas, já né, cara? Cria essa, né?
essa situação, né? A gente tem muita comparação, antes não tinha. Antes só vivia. Não, nossos pais, eles só viviam. Os caras só queriam saber de trabalhar. Passou sem ter família. Ia pra casa jantar, tomava uma ali. Se sobrar acabou. o dinheiro, compra um Monza. Se não sobrar, quase ninguém tinha carro também, então... Pescar no final de semana. E acabou, cara. Acabou, era hoje assim, não. cara. Hoje a gente compra o carro, mas... Ó, o outro ali tá carro mais novo, hein? Porra, e o cara ali viajou, hein? Caramba. E o cara trocou de carro todo ano. Cara, isso é uma merda, né? Então, assim, eu acho que a gente é a última geração que consegue conviver com isso de alguma maneira. Sim. A gente consegue ter esse calibre de entender que cada hora desse momento é a sua jornada. Sim. Essa geração mais nova que já nasceu com isso, sim. É o que acontece. Acho que a gente entrou num momento de que as pessoas em geral, falar do brasileiro, não sei se todo lugar do mundo, vou falar pelo mundo, porque eu não conheço o mundo inteiro. Mas eles têm dificuldade de ser felizes com o que eles já têm. Tá sempre pensando no aquilo que não tem. A grama do vizinho é sempre mais legal, né? E por que a gente tá falando tudo isso, pessoal? Porque tudo isso influencia no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, nas pessoas que você vai contratar, no comportamento delas. Enfim, tudo isso vai influenciar, né? Influencia mercado de trabalho, que é as pessoas que a gente contrata, que a gente tava falando. Influencia o perfil do empresário. Sim. Que hoje é até interessante a gente conectar com tudo isso. Aí você também confirma, você vê isso por aqui. Hoje tem muito empresário sonhador maravilhoso. Sim. Confundindo o faturamento com o dinheiro no bolso. O cara acha Fez que ele é uma Pablo venda Marçal. boa, já vai lá e compra uma BM. O cara acha que é Pablo Marçal. Que o cara... Então, assim, tudo isso reflete na gente, porque você tem que lidar com isso. Isso nos reflete como venda, como produto a ser vendido também. Sim. Porque quando a gente vende, a gente tem que se mostrar bem pra você estar ao nível desse cara, ou seja, tudo isso interfere tudo no nosso dia a dia, né, cara? Ô, Edu, vamos entrar já aqui na questão, e aqui o tema vai ficar mais pra você do que pra mim. Eu confesso que eu não tive nem tempo, assim, pra me aprofundar nesse tema, né? Estudar com mais profundidade. Vi alguns vídeos na internet, estudei mais por eles, vamos falar assim, né? Que é a tributação dos dividendos, né? Sim. Acima de 50 mil reais. Mês. Essa tributação de dividendos eu enxergo como uma forma do governo cobrir o rombo da isenção da faixa até 5 mil reais. Para fazer esse equilíbrio aí. A gente tem, essa semana eu estive em São Paulo, eu estive com uma advogada, que inclusive uma pessoa sensacional, que ela faz parte do núcleo da reforma tributária da GV. Então é uma pessoa que tem muito acesso ali, muito conhecimento. Estudando na raiz, né? Já foi juíza do TIT também, enfim, tem uma qualificação altíssima. E ela me falou que, no começo você falou, não tem a alíquota ainda da reforma definida, mas ela falou que eles vão criar essa alíquota, vão calibrar ela, até chegar no ponto de equilíbrio ali, de arrecadação, né? Vamos dizer assim, que é o que eles vão querer. Promessa, e aí trava ela, né? Do mesmo jeito que a gente não, vamos dizer assim, fica difícil confiar nisso, porque vamos pensar no cenário de hoje, né? Hoje nós temos um governo que ele não faz gestão de gastos. É uma irresponsabilidade fiscal absoluta. Exato. Quando ele vai, para ele equilibrar as contas, é sempre aumento de arrecadação. Nunca é redução de custo. Então a gente tem isso. Fica difícil você imaginar, né, que em algum momento essa alíquota ela vai regredir para fazer esse ajuste e até dá até uma certa preocupação se realmente eles vão parar ali onde a gente espera que pare, que é no máximo 30%. Vamos falar assim, né? Passou. Falando do IVA, né? Entendeu? E assim, o que você enxerga com relação a essa questão da tributação dos dividendos? Você acha que de que forma isso vai impactar diretamente o empresário, os contribuintes em geral? O que você está vendo aí? Cara, assim, para a gente falar disso, a gente precisa entender um pouquinho do painel Brasil, né? Como que isso funciona, o que significa em alguns números para a gente entender as grandezas das coisas, né? Primeiro que, sobre a tributação de lucro, o Brasil era um dos poucos, para não dizer o único país do mundo que tributava lucro, que não tributava lucro, que o lucro era isento, tá? E por quê? Qual que é a lógica, o porquê que isso aconteceu no Brasil, qual que é a lógica do mundo e o que eles estão inventando agora, né, o conceito.
Primeiro que no Brasil, por muito tempo, existia sim a tributação do lucro. Quem mudou isso foi o FHC nos anos 90, que ele retirou, tornou lucro isento. Com o conceito de aumentar o investimento externo no Brasil. Né? Porque, supostamente o cara investe dinheiro aqui, o lucro dele vai sair isento. Essa era a ideia do FHC. Qual que é a ideia do mundo sobre tributar o lucro? É fazer com que o dinheiro ele fique sendo reinvestido na empresa. Concordo? Porque se o dinheiro ele sai de graça para mim da empresa, eu não tenho incentivo para reinvestir a não ser a minha ambição. Entendi. Entende? Então, assim, se eu vou tirar de graça, sobrou lucro, eu saco e vou fazer minha vida. Se eu tributo o lucro, eu penso 2 vezes antes de sacar. Então é melhor eu farmar esse dinheiro dentro da empresa, eu faço investimento, eu faço uma estrutura aqui e tal. Então ele estimula que o dinheiro fique mais na empresa, mais dentro da economia. Quando você tira, você facilita o saque do cara para o cara fazer qualquer outra coisa que não colocar na economia aqui. É claro, que ele vai gastar, vai comprar, vai consumir, mas é diferente. Uma empresa ela sendo investida constantemente, ela gera emprego imediato, ela gera receita, ela gera arrecadação. Quando você tira um lucro isento e você põe numa LCI, por exemplo, numa LCA, que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo, você tira ele isento da empresa e você põe numa outra aplicação isenta. Então esse dinheiro ele fica meio que flutuando ali. É claro, o cara vai consumir, vai comprar carro e tal. Eu tô falando assim, isolando essa operação, tá? Ele pagou imposto sobre a venda da empresa. Claro, mas o lucro em si, que é diferente do mundo. Então, assim, o Brasil, ele, ao tributar o lucro, ele vai ao encontro do que o mundo já faz. Não é nada diferente. No Brasil, eles acabam tentando fazer isso para cobrir essa questão da isenção dos R$5.000, tá? Só pra gente ter ideia com relação a números, algo aproximado... Com a isenção dos R$5.000, aproximadamente 10 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Legal. Bastante gente. 10 milhões de pessoas. Com a tributação dos lucros, dos rendimentos acima de R$50.000 mensais, ela vai atingir, se não me engano, em torno de 140 mil pessoas. Então aí a gente já vê como é que é a desigualdade do Brasil, né? Sim. Tipo, 10 milhões de pessoas ganham até 5 mil e só 140 ganham acima de 50. De 50. Olha que loucura. Então, assim, no final das contas, a conta não vai fechar, né? Se eu parar pra olhar, os 140 mil não vai conseguir sobrepor os 10 milhões que não estão pagando. Mas com isso ele vai tentar girar a economia para tentar cobrir um rombo aqui e tentar fazer uma justiça social. E vai ficando muito mais com um tom de justiça social e político do que realmente um rearranjo fiscal. Porque no rearranjo fiscal a conta não vai fechar. Sim. Entendi. Não vai bater, entendeu? E o que vai acontecer na prática com isso? Aí terão, cara, infinitas nuances, né? No fim, o super rico, que é o sonho deles achar o super rico, não vai ser afetado, que ele vai ter 1000 maneiras, ele vai sair do Brasil de 1000 maneiras. Isso que eu ia falar. Quem vai se ferrar é os 50 pau por mês, que é o classe média. É claro, gente, não tô falando que é dinheiro de pinga, tá? Mas vamos combinar que 50 pau, o cara não é incrivelmente milionário. Muitas vezes o cara 50 pau, ele é um classe média de luxo, assim. Tem BMW, mas ele não... O dinheiro dele mal chega na próxima geração. A gente conhece. Não é o Silvio Santos. Não é o Silvio Santos. Muito longe disso. Né? Então, assim, quem vai acabar sendo pega é essa turma, né? E aí, cara, a implantação vai ser complexa. Eles já têm uma questão de uma alíquota que ele está em torno de 10% sobre essa tributação, né? Então vai ser feito uma antecipação mensalmente. A cada vez que o cara sacar lá, superar os 50 mil, ele vai ter o recolhimento do IR antecipado. E no imposto de renda no ano seguinte, ele vai fazer um ajuste. Entendi. E aí, nesse ajuste... Mas ele vai pagar... como que isso vai ser declarado para o governo? Já sabe isso? É igual o salário. Quando você pagar, ultrapassou, você pagou para esse CPF acima de 50 mil, você veio pagando lá. Você pagou em 25 e 25. 25 não retém nada. Chegou 50, é obrigado a reter. A fonte pagadora já vai reter. Entendi. Entendeu? Aí só tem que fazer que... aí o cálculo não é por dentro, é por fora, né? Não é por fora, é por dentro. É o gross up, igual acho que é ICMS, assim, né? Sim. Que você majora para a alíquota vir para dentro. Isso. Né? Para ele receber líquido 50 e o imposto fica acima. Isso. Né? Aí vai ser a mesma coisa. Aí vai ser feito essa antecipação mensal. Quando chegar no imposto de renda, no ano seguinte, é onde vai ser feito o ajuste. Aí ele vai pegar todos os seus rendimentos do ano,
Aí é um pouquinho mais... Eu vou tentar falar de maneira resumida, mas é um pouquinho mais complexo. Talvez numa próxima a gente pode montar uma tabela, vai ficar mais visual. Então, assim, ele vai pegar todos os rendimentos, e aí é tudo. Aí é a distribuição de lucro, aí é o Prolabore, aí é o dinheiro de aluguel que você recebe, é o dinheiro de aplicação financeira que você recebe, de LCI, LCA, CDB, tudo isso. Ele vai somar tudo isso. Se tudo isso ultrapassar 600 mil, aí você vai para o cálculo do imposto de renda. Aí, pro cálculo do imposto de renda anual, aí ele vai ficar completo. Porque aí ele começa a tirar alguns... ele forma a condição para você pagar o imposto. Sim. Aí, dessa condição, ele vai formar a base. A base de cálculo. Um cara que tem uma média de 50 mil por mês de rendimentos, ele vai ter mais de 600 mil tranquilamente. Vai. É que isso acontece por quê? É parecido com o que já acontece hoje. Como a retenção é uma antecipação, então no mês você pode ter tido. E pode ter nos outros 10 meses do ano você não teve. Ah, tá. Entendeu? Aí você consegue... Tipo um LALUR. Tipo um LALUR. Assim, o imposto de renda hoje da pessoa física, ele já é assim. O imposto de renda você paga efeito caixa. Né? Então, você recebeu o valor, já tem que ter retenção. Só que você recebeu 20 mil reais hoje e não recebeu mais o resto do ano, você teve uma retenção sobre 20 mil reais. Só que não é justo, porque no resto do ano você não recebeu nada. Sim. Aí no imposto de renda, quando você coloca lá 20 mil menos a retenção, por isso que você restitui. Porque quando faz é o que fala, não, ó, erramos, eu vou te devolver, cobrou mais que eu deveria. Paguei mais do que eu deveria. Ou ao contrário, quando você paga no imposto de renda, que é tipo, você tem várias fontes pagadoras pequenas que sozinhas não geravam a tributação ali. No imposto de renda a gente ajusta e fala, não, então, ó, não te cobrei, você vai me pagar agora, entendeu? É igual o médico, por exemplo, que a gente faz recuperação do INSS, que ele pagou acima do teto. Isso. Né? Ele paga porque ele trabalha em várias... Só que aí via processo, né? Que vocês fazem pra poder ter essa recuperação do INSS a mais. Perde compra. Né? Perde compra. No imposto de renda ele é automático, né? Isso. Você monta a sua declaração de imposto de renda, a própria declaração ela já calcula, né? Se foi a mais ou a menos, e aí ali você já recebe ou você paga. Já é na hora, né? Então vai funcionar mais ou menos assim. É claro que isso é um... Isso é um assunto complexo, que tem muitas variáveis. Vai ser muito importante para quem recebe isso pensar em alguns planejamentos sobre como fazer, porque, como tudo na vida, né, sempre vai ter alguma estratégia para você pagar menos, para você se aproveitar aqui, para você se aproveitar ali. Mas a ideia é essa, assim, isso ainda não está estabelecido, ele ainda está em discussão no Senado. Algumas coisas, com toda certeza, elas devem ser alteradas, né? Para você ter ideia. Como ele vai tributar o lucro, ele aprovando agora, ele já funciona em 26. Certo. E aí ficou aquela discussão, mas o lucro desse ano, o que eu faço? Porque a lei não pode retroagir. O lucro está sendo apurado em 25, eu não posso pagar ele em 26. Aí, pra você ter como é que o Brasil é bizarro, né? O que eles colocaram lá? Para os lucros apurados em 2025 até dia 31 de dezembro, você tem que fazer uma ata para fazer a distribuição desse lucro, não pagamento. Você pode distribuir contabilmente e não pagar. Se ele tiver distribuído no dia 31 de dezembro de 2025, você tem até se eu não me engano, até 2028 para pagar esse lucro isento. Porque é lucro de uma fechamento de 2025. Entendi. Aí eu te pergunto, que empresa que fecha a balança dia 31 de dezembro de 2025? Não sei. Não tem como, é impossível. Não dá certo. É impossível. E nem é legalmente. Legalmente a gente tem os prazos para poder fechar, né? Sim. Até abril, aí quando é SA tem outro prazo, então assim, não é. Então são coisas que ainda provavelmente não, eles têm que ter alteração, né? Mas por enquanto o texto está desse jeito, ele tem que ter alteração e aí vai ser reformado. Tudo indica que vai ser aprovado, é uma pauta popular, ninguém vai ter coragem de tirar isso. E deve vir para 2026. São só esses detalhes que vão ter que fazer. E assim, aí quando sair tudo tiver, a gente vai conseguir montar as reais estratégias para você poder se proteger e não pagar, né? E aí que tá. Esse é o ponto que eu ia entrar agora, né? Até pra gente já estamos caminhando pro final aqui. As pessoas que têm condições de buscar profissionais qualificados para conseguir estratégias, eles vão dar um jeito de reduzir essa carga tributária. Sim. De pagar menos imposto ou de não pagar. Né? Então, assim... Sempre terá o planejamento, né?
dependendo de como for, pode ser que o governo dê um baita de um tiro no pé. Então, todo mundo realmente espera isso. Eu também acho que teremos problemas. É muito difícil a gente saber o que vai acontecer, né? O que vai ser esse tiro no pé. Mas assim, pensa comigo, se você tira a tributação de 10 milhões de pessoas do imposto de renda, financeiramente um impacto gigantesco nas contas públicas. E aí você tem 140 que estão buscando estratégias para não pagar. Só que o que eles vão fazer? Aí vem a outra parte. Que Brasil é Brasil. O Brasil não é para amador. É o Pix, cara. Eles vão começar a apertar o botão. Aí vão pegar. Assim, não é que o que saiu no começo do ano, eu achei até um pouco crueldade a maneira como foi tratado. Assim, o governo vai taxar o Pix. Não é que ele vai taxar o Pix. Foi muito mal colocado. né? Assim, tinha um fundo de verdade. Não era daquele jeito. Não é que eles iriam taxar o Pix. Não é uma CPMF, não é um IOF. Mas eles conseguem, através do Pix, tributar sua renda real. Tributar a renda. Porque a gente sabe, me corrige, no Brasil não tem entrada de dinheiro de graça. Sim. Ou é rendimento de algum trabalho, que você tem que recolher IR, se é pessoa física, autônomo lá, vai ter tudo. Distribuição de lucro, já pagou na empresa. Salário. Empréstimo, tem IOF e tem a remuneração do empréstimo, ou doação em TCMD. Não existe dinheiro que entra na sua conta que ele só entra. Não existe isso, é impossível, não tem. Tudo tem uma origem. Sim. Então, o que antes o cara pegava dinheiro vivo ali, não tem. Tudo tá entrando via Pix. Então não é que o governo vai pegar lá no seu banco lá e falar, seguinte, aqui, você recebeu 50 mil na sua conta esse mês, eu quero 27,5%. Mas ele vai fazer o seguinte, na hora que você entregar seu imposto de renda, que você falar que você ganhou 20 mil no ano, vai falar, caramba, esquisito. Você ganhou 20 mil, na sua conta entrou 50. Você tem certeza? Dá uma olhadinha aí. De repente você esqueceu de alguma coisa aí. Uns 30 mil, né? Vai ver e me avisa. Aí o cara faz. Aí vai falar assim, mas sabe uma outra coisa que eu acabei de ver aqui? Seu cartão de crédito falou que você tá pagando 10 mil de fatura por mês? Tá certo isso aqui, rapaz? Dá mais uma olhadinha aí. Tem até uns memes na internet, né? Cara. De onde veio isso aqui? Como assim, cara? Quando você tá pagando 10... A parcela do seu carro é 2,5 pau? Então, porque assim, eu sempre falo, cara, o governo, quando você pensa que você é espertão, os caras já estão muito na sua frente. O governo tá. Não adianta você cair nessa besteira. Eles só não pegam os seus Pix aí, tudo isso aí que você faz por debaixo dos panos, porque eles não querem. Não quer. Ele tem, igual eu falo, ele tem todos os botões lá. Ele só não resolveu não apertar. Exatamente. O dia que quiser, ele faz. Cara, eu tenho cliente que fatura na média de 140 mil reais por mês. Me pergunta qual o regime tributário que a empresa tá. Simples. MEI. Maravilha. MEI. Eu conheci um cara ontem. Entendeu? Assim, e assim, não emite nota de nada, emite uma notinha ou outra para não passar o MEI. E além disso, né? Falei cliente, mas enfim, pessoa que eu conheço, né? Nem cliente é. Conhecido. Já pediu alguma coisa ou outra, assessoria ou outra, mas não é meu cliente, assim. E realmente, porque normalmente gente assim não quer ser cliente, né? Ele quer que você salve ele. Não quer pagar nada. Aí quando você fala real, você fala, cara, tá errado aqui, tá uma loucura o que você tá fazendo aqui. Não, beleza. Não, deixa assim. Então realmente não vira cliente. E assim, se o governo pegasse só o volume de compras que essa empresa tem, né? E acontece, né, com o MEI. Tem MEI sendo desenquadrado por isso, né? Por compra. Você tem, acho que, se não me engano, 80% do limite do MEI que você pode fazer de compras. Passou disso, você é desenquadrado. Mas se o governo pegar só as compras dessa empresa, ela já estava autuada com já não faz sentido. Sim. Você entendeu? Aí você vai pra pessoa física do dono, faz menos sentido ainda. O cara tá o cartão, comprando carro, comprando casa, aplicação no banco. O MEI com tudo isso? Cara, e assim, eu fico impressionado que tem outras coisas que eu queria falar aqui, mas eu não vou falar, porque... Na câmera não pode. Pra não criar polêmica, mas depois que desligar aqui eu falo. Mas de qualquer forma, eu vejo que o governo ele já deve ter uma estratégia para cobrir esse rombo aí. Eu acho, posso estar errado, que o split payments tem alguma coisa a ver com isso. Puta, cara. Você entendeu? Explica pra gente. Cris, é isso. Chegamos no... A gente esqueceu disso daí, cara. Explica pra gente o que é o split payment e como você acha... Que, assim, claro, eu entendo o que é, mas é importante falar. E o que eu quero ouvir de você, profissional Cris. Como que isso vai acontecer na prática? Então, para além da teoria, como isso vai acontecer na prática? Para mim isso é uma loucura. Vamos pensar assim, o split payment é o quê?
uma ferramenta que vai fazer, né, o desconto e a transferência do imposto de forma automática para o governo. Antes de chegar para o de empresário, chegar. né? O próprio banco faz, O né? próprio banco. Então, assim, vamos supor que... Só que qual que é o problema? No início agora, está previsto que o split payment seja facultativo, né, opcional. Você pode optar por ele ou não. O empresário, ele opta. Ele pode optar por split payment ou não. Tá. Porque que acontece? Na reforma, por exemplo, você vendeu para mim. Você me vendeu essa lata. Você pagou os seus impostos, eu vou conseguir me creditar. Se você não pagar, eu não vou conseguir. Tenho crédito. E eu vou para cima de você. Isso. Ô, Edu, Isso cara, mexe com a cadeia, né? Você tem que pagar, é tipo retenção. Né? Eu troco o fornecedor, senão paga dando aí, prejuízo. senão não dá certo, irmão. Entendeu? Agora, o split payment vai ser o quê? Quando eu pagar você, o banco faz o envio ali, o processamento. Por exemplo, eu paguei R$10. R$2 é imposto. Esses R$2 o banco já manda para a Receita Federal, né, pro órgão ali, e você vai receber os 8. Ou seja, o imposto da operação foi recolhido de forma automática. Ou seja, teoricamente acaba com a sonegação. Acaba com a sonegação. Você não tem mais opção de não pagar. Teoricamente. Aí o pessoal fala, pô, mas o split payment é opcional. Eu acredito que em algum momento vai se tornar obrigatório. E eu não vejo sentido de você ter uma ferramenta dessa e colocar como opcional. Você entendeu? Eu tenho a ferramenta para você não sonegar e eu vou deixar você escolher se vai sonegar. Porque concorda, quem vai escolher? Quem não vai querer? Eu pago meu imposto certinho, eu não vou querer. É esquisito. Eu tenho a ferramenta. Enfim, mas é isso. O split payment, ele é essa ferramenta para acabar com a informalidade, para resolver essa questão, esse problema. Então ele vai começar como uma opção. Opcional. No começo é opcional. Opcional. Mas a gente imagina que vai se tornar obrigatório. Até o final aí da transição, pode ser que... Ou seja, isso mexe com a empresa partindo do pressuposto do cara que faz tudo certinho, do cara que paga. Não o sonegador, que o sonegador é outro caso, né? Não faz nem sentido a gente perder tempo. Isso mexe totalmente com o negócio dele, porque vai impactar no fluxo de caixa. Com certeza. Vai impactar no fluxo de caixa. Porque hoje ele recebe o dinheiro, os casos, né? A venda do dia 1, ele tem... 100% ele tem quase 35 dias para pagar, né? Supondo que ele vende no dia 1, recebe dia 1. Fecha o mês, vai pagar dia 20 e 25, né? Nossa. Ele tinha mais de 35, quase 40 dias com o dinheiro no caixa. Dia 1º, vamos correr dia 30 dias. Então, fecha o mês. Vai pagar dia 20. Isso. Nossa, são 50 dias. Com o dinheiro no caixa. Isso vai acabar. Vai acabar. Você já recebe líquido. Exatamente. Você vai receber já com o desconto do imposto. Assim, tem o lado ruim, mas não é muito difícil da empresa se adequar ali, se ela se antecipar, né? Partindo do pressuposto de quem já paga imposto. É uma questão de você adequar o seu fluxo de caixa. Agora, para quem não paga imposto, aí é outro jogo. Cara, o sonegador vai bugar. É outro jogo. O sonegador, ele vai entrar em curto-circuito. Foi uma coisa que eu falei com um cliente essa semana, que eu falei, cara, o mercado vai chacoalhar. Sim. Porque eu acho que o sonegador quanto mais, o cara que simplesmente não paga... deixa explodir. E eu acho que esse cara trava. Eu também acho. Porque o negócio dele não vai parar de pé. O negócio dele só para de pé porque ele não paga imposto. Sim. A partir do momento que ele obrigatoriamente paga o imposto, eu acho que o baque vai ser tão grande que ele não vai conseguir respirar. O cara não faz gestão de custo, planejamento, não faz acompanhamento, não faz nada. O lucro dele muitas vezes é o imposto, entendeu? Então assim, se tirar o imposto dele, ele não tem lucro nenhum. Ele trava. Não, com certeza. Mas então, assim, isso é uma coisa que eu não tinha me atentado. Assim. Então, em princípio, ele vai ser opcional. Isso é importante. A previsão é que isso é importante porque ainda dá um respiro para o empresário pensar em como agir, né? Na minha cabeça, até onde eu tinha entendido, ele já ia ser automático. Não. Mas assim, eu entendo que não vai demorar muito. Eu também. Eles vão obrigar. Cara, isso só antes da gente encerrar, só uma última pergunta. Cara, explica pra gente, de maneira resumida, clara, assim, pro cara entender. O que vai ser a reforma? O que vai mudar? Quem sai? Quem entra? Aquela coisa, o que é reforma, cara? Me explica. Eu tenho e-commerce, o que é reforma? Me explica, o que vai acontecer comigo? A primeira questão da reforma é entender que ela é sobre o consumo.
Ou seja, não são todos os tributos que estão sendo reformados, né? Então, Sim. imposto de renda, contribuição, TCMD, o IPVA, esses Continua tudo tributos igual, né? estão fora. É sobre o consumo. Então, estamos falando do quê? PIS, COFINS, ICMS, IPI em alguns casos ali, salvo a Zona Franca de Manaus, e o ISS. Isso. Então, são os tributos ali sobre o consumo de serviços, de produtos em geral. A PIS e COFINS e o IPI, né, vamos dizer assim, eles vão ficar ali na CBS. Então eles Então, deixam de existir. O IPI vira ainda tudo vai CBS, existir por conta da Zona Franca. né? Mas de Se- maneira geral. Não vou entrar nesse que é um pouco mais chatinho de explicar, mas vamos resumir. O PIS e COFINS eles vão virar CBS. Em 2027 eles já não vão existir mais. Uhum. Né? Então, nem o PIS e COFINS cumulativo, que é do lucro presumido, Sim. nem o não cumulativo, que é do lucro real. Outra coisa importante também, se você conseguir pincelar também. Então, com a reforma, o conceito de cumulatividade é irrestrito. Cumulatividade não tem mais. É de não cumulatividade. É irrestrito. Tudo vai ter crédito O agora. não cumulativo ele vai amplificar, vai ser É uma irrestrito. base Tudo vai ter. universal. Tudo gera crédito. Se o cara comprar uma bala Gera pela crédito. empresa, vai ter crédito. Dane-se se tem a ver com Papel atividade fim higiênico, ou não. Não vai ter mais isso. Então esse é o primeiro ponto. Tá. E o ICMS e o ISS eles vão virar IBS, que vai começar ali a transição em 2029, 30, 31 e 32. São esses 4 anos ali gradativamente. Ele demora mais pra virar chave. Eles demoram mais. A fase mais complexa da reforma vai ser essa. Uhum. Tá? Por quê? Porque você vai estar nos dois regimes ali trabalhando simultaneamente o tempo todo. E até porque vai equalizar município e estado, né? Porque o PIS e COFINS é federal, é um problema só, mas Vai município equalizar. e estado... 2027 vai estar complicado? Vai, porque vai ter CBS e ainda vai ter ICMS e ISS. Uhum. Mas em 2029, cara, você vai ter CBS, IBS e ICMS E ISS. e ISS. Então você vai ter tudo isso. A gente vai ter uma questão aí de uma carga de trabalho, a gente está prevendo isso, muito complicada. Mas a reforma basicamente é isso. São esses dois, esse IVA dual, Uhum. né, que vão absorver todos esses tributos que eu falei, fazendo essa simplificação. Mas o que? Vão colocar uma alíquota modal, uma alíquota padrão, vamos colocar ali 30%. Sim. Não tem Soma ainda... nos dois, né? Vamos pensar em 30% alíquota cheia, tá? E aí, sobre tudo que você tiver de receita, tudo que você ali tiver de vendas, enfim, serviço, vai tributar. Tudo que você tiver de consumo, de compra, vai ter crédito. Então, assim, vai ser esse regime cumulativo para todo mundo. E isso pega geral a cadeia, porque aquela coisa, se seu fornecedor não emite nota, emite meia nota ou qualquer outra coisa que você faça, não faz sentido para você manter esse fornecedor. Não faz sentido. Porque eu vou estar deixando de tomar crédito. De tomar né? crédito. Você vai estar pagando mais imposto para beneficiar o fornecedor, muitas vezes, né? E aí, com isso, a gente consegue já presumir que prestador de serviço vai se ferrar. Com certeza. Porque se eu vou ter que encontrar uma alíquota comum entre ICMS, que é estadual, e serviço, que é municipal, e a gente está falando assim, a alíquota máxima de serviço é 5%, certo? Sim, a alíquota E máxima. tem alguns municípios que cobram até menos. A alíquota de São Paulo, por exemplo, de ICMS é 18%. Aqui em Nova Odessa, que a gente está aqui, por exemplo, tem serviço que é tributado a 2%, que é a alíquota mínima. Então, o que vai acontecer? Vai ter que chegar no meio do caminho desses dois. Então, para chegar no meio do caminho, alguém vai ter que subir. Sim. Isso quebra com o município. Cara, tem município, Paulínia. Paulínia é um município, para quem não sabe, é fantástico. Né? Ali é um município bem desenvolvido. A parte de funcionalismo público de Paulínia, os caras são muito bem remunerados. Os salários são bem, vamos dizer assim, são altos. Eles têm 14º salário. Caralho. É uma cidade assim que todo funcionário público sonha concursar lá. Paulínia, cara, é um município fantástico. Fizeram um estudo, eu não lembro agora o órgão que fez, né, a instituição, de como ficará a situação dos municípios depois da reforma. Quem vai manter, quem vai ganhar arrecadação, quem vai diminuir. E Paulínia, cara, foi o que mais chamou a atenção. Os caras estão previstos vão perder a arrecadação, o volume de arrecadação em 70%. Puta, você imagina para um a conta não município fecha. que tem uma folha cara, que tem um custo alto, igual Paulínia, cara, perder 70% de A arrecadação. conta não fecha. Então, assim, eu não sei como que os municípios vão se adequar a isso. Uhum. De verdade, eu não sei. Provavelmente eles devem estar pensando, que com certeza estão quebrando a cabeça para conseguir entender como que vão sobreviver a isso. Mas
70% da sua receita loucura. saindo fora. Uma coisa que já está acontecendo, não sei se vocês estão observando por aqui, as cobranças de ISS e pendente de ICMS, elas estão aceleradas. O estado de São Paulo, 2 meses de pendência que você não recolhe ICMS, cartório. Cartório, dívida ativa, execução. Tá rápido. Antes demorava, ficava pendente lá, e depois ia pra dívida. Eu não sabia disso. Agora tá curtinho. E São Paulo também. ICMS, tudo da esfera municipal, né? ISS, IPTU, TFE, tudo isso, eles estão apertando a cobrança. Estão cobrando. Estão dando incentivos para parcelar, para negociar, né? Algum desconto de multa, ajuda, mas assim, eles estão apertando. Por quê? Como eles vão perder esse poder de cobrança, eles vão gerar caixa agora. Eu preciso trazer. Tipo, eu não posso mais abrir mão desse cara que não tá pagando. Sim. Então me paga qualquer custo, qualquer jeito, porque eu sei que 3, 4 anos eu vou perder. Aí mais uma coisa, uma dúvida minha. Com isso, incentivos fiscais acaba. Na verdade, a gente vai ter uma tabela específica para alguns segmentos que vão continuar, né? Questão eu não estudei muito essa tabela. Eu estudei, mas eu não me lembro. Conceitualmente falando, de maneira geral. Ainda vão ter manter? Alguns setores que vão ter. Por exemplo, a cesta básica vai ter benefícios. Não, eu digo incentivo fiscal no sentido de, igual, a Paulínia, ela tem ISS baixo, é uma espécie de incentivo fiscal. Ah, tá. Você fala tipo um regime especial de e-commerce de Minas. Isso. Não, Santa Catarina. Não vai ter mais. Acaba, né? A guerra fiscal vai acabar. Até porque, por exemplo, qual que era a nossa guerra fiscal hoje? Onde paga o imposto? O ICMS, por exemplo. Na origem ou no destino? Ah, sim. Agora é destino, né? Você paga na origem e paga o diferencial no destino. Então, assim, você paga na origem e paga a substituição tributária no destino. A reforma acabou com isso. É tudo no consumo. Tudo no local de consumo. Vai ser consumido em São Paulo? São Paulo. Consumido em Minas Gerais? E por aí vai. Acabou. Então, assim, essa disputazinha não vai ter mais. E aí, tipo assim, o Estado criar benefícios, vamos dizer assim, estratosféricos para atrair que as empresas para lá. Santa Catarina, Espírito Santo. Sim. Por exemplo, eu acredito que falar de Extrema, teve um êxodo de empresas para lá, por conta do e-commerce. Né? Se nós não tivermos ali uma vantagem logística estratégica para essas empresas, eu consigo enxergar muitas empresas saindo de Minas Gerais até. Porque hoje eles têm um benefício absurdo lá, né? No e-commerce. Né? De pagar ali praticamente 1% de ICMS. Cara, é muito bom. Sim, né? Sim. Se você não tem mais esse benefício, e se a localização não te oferece uma vantagem, né, logística, com certeza a empresa não tem porquê, a empresa vai sair. E o que vai acontecer, o que eu ouvi de um caso específico, até de Extrema, de uma empresa, o cara a gente não pode falar o nome, né? Mas assim, uma empresa grande montou a operação Extrema com os incentivos, e os caras, quando a empresa é grande, os caras dão mais um pouquinho, que é aqueles incentivos que só um conhece, né? Quase não é falado. E o cara, ele jogou a empresa pra lá, montou tudo com o plano D. O que eu vou economizar de ICMS e ISS em 10 anos, eu vou pagar meu investimento pra vir pra cá. Só que o que tá entrando no meio do caminho? A reforma, cara. E eles não acreditaram que a reforma ia entrar. Que ia passar, né? Então, ele não vai recuperar o que ele colocou lá. Perdeu. Vai perder. Nossa. Aí agora é as brigas de gente grande, né? O cara vai brigar com o prefeito, vai chamar o governador, tá? Vai essas coisas assim. Mas esses incentivos, regime especial, né? Como você colocou, melhor colocado, vai acontecer igual. O que vai acontecer com Santa Catarina? Que é só porto, não tem nada naquela cidade, é só um porto e praia. Sim. Se os caras não tiverem o TTD lá... Itajaí, você tá falando, né? Itajaí. Sim. Se os caros não tiverem o TTD lá... Não vai ter muitas empresas, não vai ter por que ficar. Cara, assim, eu não preciso estudar um pouco mais para ver se fizeram análise desse tipo de impacto, né? Porque, assim, vai acabar, né, cara? Mas pensa comigo, eu tô pensando aqui agora, tá, Edu, nisso aqui. Pensa comigo, vamos pensar mesmo se a empresa ficar lá, certo? A empresa fica em Santa Catarina importando por lá, olha isso. O consumo não vai ser lá, né, a maior parte, né? Tem essa também. Vai ser em São Paulo. Mudou a lógica da cadeia. Até Minas, por exemplo, vai fazer diferença pro estado de Minas Gerais? A empresa ficar lá ou não?
Por exemplo, que o e-commerce vende para o Brasil inteiro. A maior faz- parte com certeza não é para Minas. É que assim, é que vai mudar a lógica da cadeia, né? Ele vai ter que atrair gente pra morar lá, pra consumir lá. Porque se eu só vou... O game é outro. Você entende como eu só vou arrecadar. Se alguém estiver consumindo, Tem que então consumir tem que ter aqui. gente aqui. Como é que eu prendo esses caras aqui? Sim. Pro cara consumir, pro cara comprar, pro cara trabalhar aqui. Talvez a empresa estando lá também tenha essa questão, né? De comprar, enfim, de trazer Então assim... tudo, né? Enfim. Aí uma outra conta... a gente fala assim, eu tenho esse caso que foi o que me falaram, não é um cliente meu, mas é de alguém próximo. Então, assim, eu imagino que, é o que a gente fala, né? A reforma, ela promete simplificar. Eu acho que essas situações terão as suas exceções, terão seus regimes, vão inventar moda. Sim. Porque isso realmente vai mudar a roda como o mundo funciona. Ele vai funcionar diferente. Muda tudo. Então, a gente não sabe como é que vai ser essas coisas práticas, entendeu? Mas é interessante. Então, você empresário que tenha esse tipo de regime especial, que tem, cara, fica atento. Já vai conversa pensando. com o seu contador, vai pensando, faz conta, porque isso vai te atingir. Então, é muito importante isso, cara. Bom, é isso aí. Acho que a gente chegou aqui mais... Falamos pra caramba. No final, falamos pra caramba. Foi top. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. E chegou o presidente ali. O presidente chegou ali pra ver se a gente fez todo o trabalho certinho, se a gente entregou. Presidente, tá entregue, tá? Depois ele vai... Na próxima podia participar, né? Depois na próxima ele entra aí. Edu, obrigado, irmão. Valeu, irmão. Satisfação. Mesmo. Veio lá de São Paulo aqui pra gente trocar essa ideia. Na próxima a gente faz lá. Tá? Eu não gosto de São Paulo mesmo. Eu vou lá. São Paulo. Não, eu sou Mas você não gosta da cidade ou do clube? Não, o clube de São Paulo eu gosto, é porque eles são generosos com o Palmeiras, né? Tô brincando. Pessoal, obrigado aí quem assistiu, quem acompanhou, se você acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com a gente. Nós vamos ter muito mais ações aí para estar trazendo informação, conteúdo de qualidade. Tanto nós aqui quanto o Edu lá e juntos também. A gente vai estar sempre aí trocando essa ideia. Como eu falei, toda quinta-feira, live das 9 às 9h30. Esse projeto a gente vai iniciar essa semana. E também começar a trazer mais coisas relacionadas à reforma tributária e assuntos a gente traz mais gente pertinentes aí. Se de repente surgiu alguma dúvida, que a gente tentou falar as coisas de maneira bem natural, bem simples, né? Se tiver alguma dúvida, de repente algum empresário que chama a gente pode até fazer uma próxima vez com alguma tabela para fazer alguma simulação de preço, simulação de alguma coisa, alguma dúvida mais objetiva. É interessante que a gente consegue ter uma conversa um pouquinho mais guiada, né? Hoje foi só pra gente... falar de maneira genérica. Então, se alguém tiver, põe nos comentários aí, comenta, manda mensagem. A gente pode tentar fazer algo mais direcionado na próxima, né? Show de bola. Valeu, Edu. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tamo junto.